Olá, que tal a gente fazer um exercício de lógica hoje? Vamos investigar a natureza de Deus. Mas, olha só, não como uma questão de fé, e sim como um verdadeiro quebra-cabeça racional. A gente vai usar apenas a razão, seguindo o caminho proposto em textos fundamentais do Espiritismo, para mergulhar numa das questões mais profundas que existem. Vamos lá? Bom, tudo sempre começa com aquela pergunta que acompanha a humanidade, né? A gente olha para o céu estrelado, para a complexidade da vida e a dúvida surge. De onde veio tudo isso? Essa pergunta que vai ser o nosso ponto de partida. A gente vai fazer o caminho inverso, do efeito, tentar encontrar a causa. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro vamos olhar para a questão universal, que é o próprio universo. Depois, vamos usar uma regra bem simples da razão para descobrir a natureza da sua causa. Daí, vamos ver quais atributos essa causa precisa ter e, no final, o que tudo isso significa na prática. Então, o primeiro passo é esse: olhar para o universo, mas não só como algo que está aí, e sim como o grande efeito que a gente precisa entender. A primeira coisa que a gente percebe é que o universo não é um caos. Longe disso. Desde o movimento dos planetas até a estrutura de um simples floco de neve, tudo segue leis que são, ao mesmo tempo, precisas e harmoniosas. Como os textos base dizem, a sabedoria das leis se revela tanto nas coisas gigantescas quanto nas bem pequenininhas. Essa é a grande obra que está bem na nossa frente. Certo. Para investigar esse grande efeito, a gente precisa de uma ferramenta. E essa ferramenta é um princípio do raciocínio que, no fundo, todo mundo usa, mesmo sem perceber. E aqui está o nosso princípio central, tirado de O Livro dos Espíritos. É uma ideia simples, mas, nossa, como é poderosa. Pensa bem, se a gente vê um rastro na areia, a gente sabe que alguma coisa passou por ali. Se a gente vê uma pintura, sabe que existiu um pintor. É exatamente essa lógica que vamos aplicar agora, só que para o maior de todos os efeitos, o universo. Beleza, agora que a gente já tem a nossa ferramenta, a regra de causa e efeito, vamos aplicar isso ao universo e ver o que a gente descobre sobre a sua causa. O ponto aqui é bem direto. O efeito sempre dá pistas sobre a causa. Uma sala bagunçada pode ter sido causada pelo acaso, quem sabe? Mas algo com uma ordem, com uma complexidade imensa como o universo, sugere uma causa que seja, no mínimo, inteligente. E essa analogia clássica do relojoeiro que está nos textos ilustra isso de um jeito brilhante. Se a gente encontra um relógio no meio do nada, ninguém vai presumir que as engrenagens se juntaram sozinhas por acaso, né? A gente deduz, na hora, que existe um relojoeiro inteligente. Da mesma forma, a harmonia do universo aponta para uma inteligência que organizou tudo. Como diz a fonte, pela obra se reconhece o autor. E é assim que a gente chega a essa conclusão. A definição que está em O Livro dos Espíritos não é um dogma para ser aceito e pronto. Ela é o resultado de um processo de dedução. Se o universo é um efeito inteligente, a sua causa primária precisa ser uma inteligência suprema. Certo, chegamos num ponto fundamental. Se existe essa causa primária inteligente, a próxima pergunta lógica é: como ela precisa ser? Quais características ou atributos ela tem que ter para uma questão de pura lógica mesmo? A lógica aqui é fascinante. Para que essa causa seja de fato suprema, ela não pode ter falha nenhuma. Pensa comigo, se a gente conseguisse imaginar um ser que fosse só um tiquinho mais perfeito, então, esse outro ser é que seria o verdadeiro supremo, concorda? Esse raciocínio passo a passo nos leva a uma conclusão que não tem como escapar. Para ser genuinamente suprema, a causa primária não pode ter nenhum limite. Qualquer limite que a gente imagine já criaria a possibilidade de existir algo maior, o que seria uma contradição. Portanto, todas as suas qualidades têm que ser infinitas. E a partir dessa ideia de perfeição infinita, que a gente consegue deduzir uma série de atributos que são, assim, indispensáveis do ponto de vista da lógica. Vamos ver como isso funciona. Vamos analisar o primeiro grupo. Primeiro tem que ser eterna. Por quê? Ora, se tivesse um começo, alguma coisa teria que ter causado, e aí já não seria a causa primária. Segundo, precisa ser imutável. As leis do universo são estáveis, né? Isso sugere uma causa que não fica mudando de ideia. E por fim, tem que ser imaterial, porque a matéria está o tempo todo se transformando, mudando, e isso bate de frente com a ideia de ser imutável. Seguindo a mesma linha, a causa precisa ser única, porque se existissem várias vontades supremas, elas poderiam entrar em conflito, e o que a gente vê no universo é unidade, não um caos de ordens. Sendo única, por consequência, ela é onipotente, ou seja, pode tudo, já que não existe nada para se opor. E, finalmente, tem que ser soberanamente justa e boa. A lógica aqui é que se uma qualidade é infinita, como a bondade, simplesmente não sobra espaço para o seu oposto.
A bondade infinita, por definição, exclui qualquer tipo de maldade. A gente pode achar que tudo isso é só uma abstração, uma viagem filosófica. Mas, na verdade, essa linha toda de raciocínio tem uma aplicação muito prática. O ponto central é que, ao estabelecer essas características lógicas da causa primária, a gente cria uma espécie de régua, um critério para avaliar qualquer ideia, qualquer doutrina ou filosofia que apareça. E essa citação de A Gênese fecha a ideia com chave de ouro. A proposta é que qualquer dogma ou filosofia que apresente um Deus que seja parcial ou vingativo, ou que mude de ideia, ou que seja limitado de alguma forma, está por pura dedução lógica em contradição com a natureza da causa primária. No fundo, isso se torna uma ferramenta poderosíssima para o pensamento crítico. E assim a gente termina essa jornada dedutiva. Essa análise toda nos deixa com uma pergunta bem instigante no ar. Se a gente pode usar a lógica do efeito para a causa para entender a origem de tudo, será que esse mesmo jeito de raciocinar não pode nos ajudar a desvendar outros mistérios da nossa própria existência? Fica aí a reflexão.